Beleza. Agora nós vamos ver a situação de um plano inclinado. Nós tínhamos um objeto, que era um bloco, que tem de massa m. Nós tínhamos a velocidade da aceleração, aqui temos a aceleração da gravidade, que a gente definiu como sendo para baixo positivo. Perfeito? E vamos agora ver como é que funciona as nossas equações, certo? Foi o seguinte, eu vou colocar o plano para lá e trazer a equação mais aqui para a ponta, fica melhor. Temos aqui o plano inclinado. Nosso bloco está aqui no plano, conforme nós tínhamos no outro desenho. E o que nós vamos ver agora é o seguinte. Esse bloco, ele tem um peso P que aponta em direção ao centro da Terra. Perfeito? Na direção da gravidade. Uma força perpendicular, esse meu perpendiculação mal, perpendicular ao plano, que é a normal, e temos uma força de atrito operando sobre esse bloco. Perfeito? Estão ali as nossas forças que estão aplicadas ao bloco. Naquele primeiro exercício nós tínhamos visto, o que acontecia é que todo mundo parado, nós vimos que o somatório das nossas forças em Y é igual a zero. E o somatório das forças em X igual a zero. Por quê a gente fala isso? Porque o bloco está totalmente parado. A gente sabe que ele não está nem voando, saindo da rampa, nem quebrando a rampa, não está subindo, não está descendo. Não tem movimento nenhum. Então, a verdade é que a força resultante aqui a gente sabe que é nula. A força resultante é igual a zero. Por isso, quando ele está parado, a gente calcula direto. Aqui, no nosso caso, quais são as forças que estão atuando na direção Y e na direção X. Vamos lá colocar as forças que estão atuando nessas direções. Na direção Y é a força P, aqui, vou chamar esse ângulo aqui de θ, ele aqui é θ, P cosseno θ. Lá é P cosseno θ. E a força aqui para baixo é P seno θ. Beleza? E PX aqui é igual a PY. Então, perfeito. Os somatórios das forças em Y, normal, menos PY, como a força resultante é zero, ele está parado, isso aqui, zero. A gente conclui que a normal é igual à força PY, que a gente pode calcular pelo valor de P cosseno θ. Perfeito? Então, a normal ela é igual ao valor em módulo. O módulo da normal é igual ao módulo do peso, que é a massa vezes o módulo da gravidade, multiplicado pelo cosseno de θ. Em x, como ele não está subindo, ele nem está descendo,
a força resultante é igual a zero, o somatório em x vai ser igual a zero, então. O que a gente coloca lá? Para baixo a gente considera, como a gente tinha feito, a gente tinha determinado, lembra, no exercício anterior, que as forças que estivessem na direção y aqui seria positivo, e o nosso x, que obedece à inclinação da rampa, positivo para cá. Então, eu tenho que px menos a força de atrito que ele deu no problema, ou se é dado num problema qualquer, ou ele dá como um zero, não tem atrito no sistema. Tá? Então, a gente vai calcular esse camarada, força resultante igual a zero. Px vai ser igual à força de atrito. E quem é a força de atrito? A força de atrito, ela é um coeficiente, μ, a gente chama de μ, vezes a normal. Ela é proporcional à força normal. Ou seja, essa constante de proporcionalidade, a gente chama essa constante de coeficiente de atrito, nesse caso da força de atrito. Com isso, eu determino, eu tenho quem é meu px, tem toda a minha relação de equilíbrio formado nessa brincadeira. O que muda nessa história, o que pode mudar nisso, é quando acabei de colocar meu bloco na rampa, e qual é a tendência desse bloco? Deslizar sobre o plano. Então agora tem uma força resultante nesse sistema que não é mais zero. Então muda esse meu jogo quando eu não tenho mais esse cara parado e estático ali. Some essas forcinhas aqui, ó. Esse meu camarada, eu vou tirar ele dali e vou considerar agora as seguintes condições. Em y, na verdade, continua uma força igual a zero, uma força resultante igual a zero. Volto a dizer, não está subindo, não está não tá quebrando a rampa e nem está voando. Ou ele vai deslizar, ou ele vai ser lançado. No nosso exemplo, como a gente colocou o bloco, ele vai deslizar sobre a prancha. Então, em y, continua zero. Mas agora em x, nós temos uma resultante. Essa resultante vai depender da massa do bloco e a aceleração que esse sistema, que esse bloco vai ter. Com isso, o que vai mudar nas nossas contas é essa definição aqui. Ó. Vamos apagar aqui. O que teremos agora? Eu vou fazer aqui em vermelho. O nosso sistema agora, ele continua da mesma forma. Nós temos quais forças que ainda continuam sendo aplicadas nesse sistema? Px, nessa direção do deslizamento do bloco sobre a rampa, menos a força de atrito, só que agora nós temos que a resultante agora ela é diferente. Temos uma massa vezes uma aceleração desse sistema. Perfeito? E a gente calcula a aceleração desse sistema quando nos é dado a força ou a massa do bloco vezes a gravidade multiplicado pelo seno do plano de inclinação menos a força de atrito, isso tudo aqui já é em módulo, tá, gente?
dividido pela massa. Em módulo que eu digo, porque a gente já não está considerando, está botando só os valores de módulo de cada elemento. Aí. Com isso, eu determino minha aceleração do meu sistema. Perfeito? Se eu tivesse puxando esse bloco para cima, uma outra situação agora, eu vou agora pegar na minha rampa e vou colocar lá uma força a mais. Eu vou puxar esse bloco para cima. Eu não vou deixar esse bloco descer mais. Essa é a minha intenção agora. Tá vendo lá? Tem uma força em verde para cima. O que muda agora? Em Y, continua a mesma coisa. Só que em X, eu tenho agora Px menos FAT, que é a força de atrito, menos a força que eu estou puxando o bloco lá para cima. Vai ser igual a quê? A minha massa vezes a aceleração nova agora nesse sistema. Perfeito? Mesma coisa. Consigo determinar a minha aceleração ou a minha força. Vou escolher. Vou ver o que o problema me pede. Mas, em termos de equações, o que eu tenho é isso aqui. Perfeito? Posso tentar medir, ou se algum problema estiver me dando a aceleração, eu posso determinar qual é a força com quem eu tenho que puxar para esse bloco ter uma, sei lá, uma velocidade X para saltar essa rampa, entendeu? Ou então uma força que eu aplique aqui para poder ter um amortecimento para ela chegar o mais leve possível, com a velocidade constante até aqui embaixo. Então são coisas que a gente pode calcular, dependendo do que se queira nesse sentido, tá certo? Então, tanto eu tendo uma força para lá, ou no sentido de F, ou de Px, se aqui esse móvel aqui tivesse uma velocidade aplicada nele, ele tivesse tendência a ter uma força aplicada nesse sentido, eu teria Px mais F menos FAT, igual a uma resultante, que seria a massa do bloco vezes a aceleração total do sistema. São dessas maneiras que a gente consegue equacionar para diversos problemas desse tipo de exercício. Tá bom?